muita fé, hein? Eu só uso assim, aí imagina que der cedo. Amém, vamos iniciar o culto. Logo a gente vai cantar. Fala sobre deserto, quando viu os dias difíceis, a noite fria. E quando no deserto a gente se encontrar, a gente não pode perder a confiança em Deus. A gente tem que crer que Deus vai abrir o mar, que Deus vai mudar a provisão, que Deus vai nos sustentar no deserto. Então quando a gente louva esse louvor, que você venha se lembrar que Deus está contigo, venha se lembrar que Deus é o Deus que está com você nos dias bons e nos dias ruins. Que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que pode mudar nossas vidas e pode transformar situações que acontecem em nossas vidas. Então que em nome de Jesus você venha se alegrar da presença de Deus e você venha celebrar que Deus está contigo e que mesmo que venha as dificuldades, mesmo que venha o que vier sobre a sua vida, Deus não te deixa sozinho, Deus não te abandona, amém? Nos ajude com as palmas. Por
independente das circunstâncias, a gente venha louvar ao Senhor. Que independente das circunstâncias, venhamos estar felizes na presença de Deus e confiar no Senhor. Amém? Louvar o hino da harpa, todo mundo já conhece. Exaltar o nome de Deus, sabe, o Deus poderoso, o dono da nossa vida, o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis. Eu que nessa noite você venha engrandecer o nome do Senhor, venha exaltar o nome do Senhor, que cada palavra que você falar hoje venha ser uma adoração ao Senhor, sabe, de um coração sincero que quer adorar a Deus em espírito e em verdade, de alguém que quer entregar o seu melhor para Deus, de alguém que quer ali se derramar diante da presença de Deus. Porque em nome de Jesus, que você venha adorar ao Senhor, aquele que está no trono, mas que não deixa de ouvir as nossas orações, aquele que está no trono, mas não deixa de ouvir a nossa adoração. Então que o Senhor hoje venha ouvir a sua adoração nessa noite. Essa adoração venha ser tão sincera que alcance o coração de Deus. Está sempre
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio do século dos séculos. Seja o domínio pelo século dos séculos. Minha alma anseia por
pouco eu vou ter que. Daqui a pouco eu vou ter que ir pro culto e lá aqueles partes que eu canto a linha que vai dando culto, só pra secar o som. Pai, Senhor, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos. Deus abençoe cada um que pôde vir. Que o Senhor possa recompensar, né, o trabalho que você quer vir de casa para cultuar o Senhor. E que esse dia seja um dia memorável, tanto aqui na terra quanto no céu. Né, a gente passou um período aí de mini-férias. Não esteve aqui no culto passado, no qual a Regina ministrou, foi uma bênção, nós acompanhamos. Nós estamos aqui, renovados fisicamente e renovados espiritualmente, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre a vida espiritual. O que a gente entende como vida espiritual? O que para você é ser espiritual, ter uma vida espiritual boa? O que significa para você? É uma pergunta que você vai responder aí na sua cabecinha. Né? O que é ser espiritual demais? Né? Ou ter uma vida espiritual da maneira que Deus quer? Qual é a ocasião em que eu devo ser espiritual e em que eu devo ser físico, em que eu devo agir? Qual é o momento que eu devo orar e qual é o momento que eu devo agir? Quando que eu devo discernir o que é como agir, como fazer, ou como proceder diante de algumas situações. Eu escutei uma história, quando eu estava em alguma igreja aí, não lembro onde foi. Tinham duas pessoas, né, caminhando, e dão de frente com um boi, né, um boi bravo. E dessas duas pessoas, né, sobre o ataque iminente, uma decide se ajoelhar e orar, para que o boi não veja ela, ou salve ela, Deus salve ela. E outra decide por correr para a cerca que estava do lado. Né? Na nossa caminhada cristã, nós temos inúmeros bois que vêm na nossa frente. Né? Usando essa analogia, qual é o mais certo a fazer? Quando eu corro, eu esqueço quem é Deus, ou quando eu fico, eu esqueço qual é o mais fácil? Qual a maneira certa de agir? Quando colocar a minha vida espiritual, a minha espiritualidade em ação. Né? Existem ocasiões em que ser espiritual não vai adiantar para resolver aquela situação. Eu vou ter que agir, eu vou ter que ser racional e agir e resolver aquele problema. Porque só orar por ele não vai fazer com que ele desapareça. Até porque a fé sem obras é morta. Então, se eu só tenho fé que aquela bicicleta vai sair daquele muro, eu acredito que ela vai sair lá, mas eu não vou lá tirar, essa fé que eu tenho em si é morta, porque ela não tem obra nela. Então, quando eu encontro, né, uma adversidade na minha vida, igual essa história que eu falei para vocês do boi, quando é a hora da minha obra sobrepor a minha fé, né? Eu tenho fé que eu serei salvo, mas se eu correr, a minha fé também vai dizer que eu vou ser salvo correndo. Então a vida espiritual da gente, ela, em certos processos da nossa caminhada cristã, ela vai assumir uma ação de intercessão ou de ação, ou dos dois ao mesmo tempo. Quando você ora, você age, né? Então, como que está a minha e a sua vida espiritual? Né? A gente teve agora esse período que viajou, e fisicamente para a gente foi muito necessário. Muito necessário mesmo. Né? E espiritualmente também foi bom. Porque a gente vê a realidade das pessoas fora do convívio da gente aqui, vê a realidade de outras igrejas, de outras congregações, vê e troca experiências com outras pessoas, né, para que a nossa fé seja aumentada. E tem uma passagem na Bíblia, né? Acho que é em Romanos também, que a gente vai ler. Fala assim: aquele que alimenta a carne, vive da carne. Aquele que alimenta o espírito, vive do espírito. E daí a gente pode tirar a conclusão da pergunta inicial: como que está a minha vida espiritual? Porque se ela está boa, é sinal que eu estou alimentando o meu lado espiritual. Se ela está ruim,
é sinal que eu estou alimentando o meu lado carnal. Aquele que é carnal discerne as coisas carnais. Ou seja, tudo que acontecer no decorrer da minha semana, no decorrer da minha vida, se eu for uma pessoa carnal, né, que vive, o que é uma pessoa carnal, né? É uma pessoa que vive pelo óbvio, que a espiritualidade para ela é algo para ser deixado de lado. Ela, para tudo tem uma explicação e uma maneira de fazer. Se eu for uma pessoa carnal que satisfaz os desejos da carne, né, a minha carne, o meu corpo, ele vai pedir por descanso, por sombra e água fresca. Né? Ainda mais estando na beira do mar. Água de coco, sombra e água fresca. E o meu espírito está clamando pela palavra de Deus. Só para eu voltar lá no meio da praia. Eu vou estar alimentando o meu corpo. Quando eu chegar em casa, eu vou chegar cansado. Eu não vou alimentar meu espírito. No outro dia, vou alimentar meu corpo de novo. E assim sucessivamente. Agora você esquece desse exemplo da praia. Toma para o seu dia. O que é que você faz que no decorrer da sua semana, no decorrer do seu dia, você entende que aquilo vai te tirando o convívio com Deus. É aquilo que o seu corpo pede para ser satisfeito. Né? É uma saída, um programa de TV, sei lá, inúmeras coisas. Que a sua carne se satisfaz com aquilo, que o seu corpo se satisfaz com aquilo. Meu corpo se satisfaz muito dormindo, eu durmo de 8 até meio-dia. E quando eu me levanto, eu já me levanto cansado para dormir de novo, só como dormir de novo. Então, que horas é que eu alimento o meu espírito? Então, quando eu descubro quem eu estou alimentando, eu descubro também quem está passando fome. Certo? Se eu alimento a minha carne, na primeira batalha espiritual que eu tiver, o inimigo vai rir da minha cara. Nós temos discernimento e entendimento que o reino espiritual existe. Amém? O céu é real, o inferno é real, as potestades são reais, os demônios são reais. Amém? Jesus Cristo é real, morreu, ressuscitou, veio em carne, né? Isso aí todo mundo já sabe. Se, na minha concepção, o reino, no meu entendimento, o reino espiritual, ele é real, por que eu não o torno real como o meu mundo normal? Como a minha vida cotidiana? Do mesmo jeito que eu tiro um tempo para assistir uma série, do mesmo jeito que eu tiro um tempo para assistir, para jogar bola, eu tenho que tirar o mesmo tempo para fazer um devocional, para ler uma palavra, para cantar um louvor, para escutar uma meditação, para conversar com alguém sobre Jesus. Entende? Porque aquilo que eu alimento é quem vai ditar as regras do meu corpo. Se eu alimento o meu espírito, todas as regras do meu corpo serão direcionadas pelo espírito. Se eu alimento a minha carne, todas as regras do meu corpo serão pautadas pela minha carne. Tem um filme infantil, acho que é o Lorax, o nome do filme, que ele está conversando lá com alguém e daí ele pergunta pro carinha lá, para qual lado a árvore cai? Tem um versículo que fala também que o fruto não cai muito longe da árvore. Então, para qual lado a árvore cai? Daí ele responde, para o lado em que ela se inclina. Então, o lado que eu me inclino, né, para onde eu estiver tombando, é para ali que eu vou cair. Não tem como eu estar tombando para o lado daqui e cair para o lado de lá. Então, se eu estou me inclinando para as obras da carne, que é satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, as lascivas, né, o meu orgulho, o meu ego, se eu estou me inclinando para isso, é para isso que eu vou cair. Se eu estou me inclinando para as obras espirituais, para alimentar o meu espírito, é para esse lado que eu vou cair. É para o lado espiritual que eu vou cair. E para os dois lados existem diferentes tipos de queda. A queda para frente, para o lado da carne é ruim. E a queda para o lado de trás é boa. Para cair no espírito é bom. Né? A palavra fala que aqueles que são do espírito discernem as coisas espirituais. Então não tem como eu ser abençoado e tomar posse das bênçãos espirituais se eu não for uma pessoa espiritual. Muitas vezes a gente fica pedindo para o Senhor nos abençoar, nos abençoar, nos abençoar, nos abençoar. E lá em Efésios 4, se eu não me engano, Paulo está falando assim, que todas as bênçãos já foram nos dadas nas regiões celestiais. Mas o meu eu carnal, o meu eu físico, ele não acessa lá no espiritual. É o meu eu espiritual, é o meu eu
que louva, que adora, que se entrega, que se quebra ao Senhor, que é quebrantado pelo Senhor, que é tomado pelo Espírito Santo, que frutifica os frutos do Espírito, né? É esse ser meu, é essa parte minha parte espiritual, que vai acessar as bênçãos que já estão disponíveis para mim. Você já é abençoado. Amém? Você já é abençoado. A bênção tá, só falta você pegar. Você já é abençoado. Muitas vezes nós chegamos na igreja como mendigos do céu, pedindo, mas já deu. Todas. Para não dizer que eu estou inventando. Todas as bênçãos já nos foram dadas nas regiões celestiais. Só o que é que falta? Quem que não está pronto? É Jesus ou sou eu? Então, se Jesus, ele é atemporal, ou seja, para ele não importa passado, presente e futuro, ele existe além do tempo. Ele já está pronto. Sou eu que preciso me aprontar. Até que ele venha, sou eu que preciso me aprontar. Então, se as bênçãos já estão disponíveis para mim, o que é que falta para eu pegar? O que é que falta para acessar? Me colocar no lugar de alguém pautado pela vida espiritual. Deixa eu ver aqui. Efésios 1, versículo 3. Ele está dando as saudações, né? E fala: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos lugares celestiais em Cristo. Então, como é que eu vou conseguir me tornar uma pessoa abençoada? E a gente vai partir de um ponto muito mais prático do que ser abençoado. Como é que eu vou conseguir ser uma pessoa abençoada se eu não estou em Cristo? Se eu não consigo acessar as regiões celestiais em Cristo? Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais intimidade eu tenho com Ele e mais ciente eu vou ser daquilo que me é reservado. Só que o que nós temos que levar em consideração, e muito em consideração na nossa vida, é que nós não fomos chamados somente para ser abençoados. Nós somos chamados para ser bênção. O que é melhor? É ser abençoado? É ser a bênção ou ter a bênção? Nós entendemos que é sempre melhor ser do que ter. Não é o que eu faço para Deus, mas é quem eu sou em Deus. Então não é o que eu sou, não é porque eu tenho uma bênção de Deus, é porque eu sou uma bênção nas mãos de Deus. Eu sou uma bênção para quem? Para Deus? Não, eu sou uma bênção para o próximo. O Senhor não precisa que eu seja uma bênção para Ele. Ele precisa que eu seja uma bênção para a senhora. Ele precisa que eu seja uma bênção para você. Então, quando eu peço para que Deus me abençoe, né, Ele fala para Abraão, quando pede para Abraão sair, só sai da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, e a tua descendência vai ser igual aos grãos de areia, e ser tu uma bênção. Aquele que você abençoar, eu abençoarei. Aquele que você disser amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então ele fala para Abraão: ser tu uma bênção. E não assim, eu vou te abençoar. Você tem que ser uma bênção. E como é que eu me torno uma bênção se eu não tenho vida espiritual? Como eu me torno uma bênção se eu não frutifico os frutos do Espírito? Como que eu me torno alguém dirigido por Cristo sem entregar para Cristo aquilo que é mais precioso para mim, que é a minha vida? Porque eu entendo que para a gente o que tem mais de precioso é a vida. Então o que a gente pode perder sem recuperar. Casa a gente perde, recupera, carro, bens, perde, recupera, mas a vida nós recuperamos. Nós perdemos e se tiver com Cristo, é bênção. Se tiver sem Ele. Então como que eu posso ser uma bênção? Como que eu posso ter uma pessoa abençoadora, não abençoada? Porque se eu sou uma pessoa abençoadora, eu tenho para dar. Eu não preciso pedir. Eu vai estar sempre o celeiro cheio para dar. Porque lembrando das passagens anteriores, das palavras anteriores, a gente é o quê? Fonte de água viva, onde jorram rios de água viva.
Então, se eu sou uma fonte que jorra constantemente, eu vou ter sempre água para matar a sede de alguém. Então, quando eu começar a exercer o dom de ser bênção na sua vida, o Senhor vai saber que eu estou usando aquilo que Ele me deu de uma maneira boa. Eu vou continuar mantendo aquilo. Porque quanto mais eu dou, mais eu tenho. Entrando na palavra em si, sobre ter vida espiritual, nós temos que entender que quem é filho de Deus tem o Espírito Santo. Nós não precisamos fazer nenhuma mandinga, nem nada. Você já tem o Espírito Santo. Sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só falta você dar lugar para Ele, para que Ele possa frutificar na sua vida, através de você. Então, Romanos, quem quiser abrir, quem for acompanhar, Romanos 8, do 13 ao 15. Romanos 8, do 13 ao 15, fala assim, ó, porque se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente termentes, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Paulo estava explicando para os romanos que o que nós temos, você tem que entender o que vocês têm dentro de vocês. Se é, e ele fala, e algumas vezes ele fala assim, se é que vocês são filhos de Deus. Porque aquilo que nós somos será expressado por aquilo que nós fizermos. Né? Se eu sou uma pessoa do bem, obviamente eu tenho que fazer obras boas. Se eu sou uma pessoa do mal, obviamente eu faço coisas ruins. Se eu sou filho de Deus, eu sou guiado. Minha palavra fala, se eu sou filho de Deus, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Não tem como eu ser filho de Deus e ser guiado pelo mundo. Quando nós cremos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus, né? Lá em João 1, versículo 12. E ao confessar Jesus como Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em nós. 1 Coríntios 12, 3. Quando vivemos carnalmente, estamos seguindo os instintos da carne e fazendo as coisas que o mundo ensina, mas que quando nos tornamos filhos de Deus, passamos a seguir o exemplo de Jesus. Né? O que a gente foi ensinado? Não que alguém chegou assim, faça isso, que isso aqui é certo. Não é só esse tipo de ensino, de mandar fazer, que nós recebemos. Nós recebemos muito também, antes da vida com Cristo, um ensino de dizer assim, ó, se ninguém falou nada, eu vou continuar fazendo. Acho que ninguém chega para você e fala assim, fuma aqui. Mas se você começar a fumar, ninguém vai chegar te repreendendo se você estiver fora. Do mesmo jeito para bebida, para prostituição, para mentira, para lascívia, para promiscuidade. Então, nós somos ensinados, né, pelo sistema, pelo mundo, a viver de uma forma. E quando nós encontramos Jesus, é notório que nós temos que mudar, né, da maneira de viver. Se a gente viver de uma maneira e com Jesus continua vivendo da mesma maneira, tem muita coisa de errado aí. Ou a gente não encontrou Jesus, ou a gente não deu para ele a oportunidade, né, o lugar para que ele mudasse nossas condutas. A nossa vida enquanto cristãos é uma vida de eterna batalha, de eterna luta contra o pecado. Muitas vezes a gente pensa que é contra o irmão que saiu da igreja, que é contra o vizinho que não fala comigo. Nós lutamos contra o pecado. Esqueça as picuinhas, esqueça quem fala mal, esqueça. A sua luta não é contra a carne e nem contra sangue. Deixa a carne falar, deixa o sangue falar, porque como ser espiritual, como alguém que tem uma vida espiritual pautada em Jesus,
a sua luta é contra os principados e as potestades, que atuam aonde? Nas regiões celestiais, lá onde está a sua bênção, nas regiões celestiais. E daí, como pessoas de dois ânimos, né, como a Bíblia fala, muitas vezes nós ficamos divididos em qual luta guerrear. Se eu luto aqui a carnal para me defender moralmente, ou se eu luto a espiritual para me defender espiritualmente. Enquanto tem alguém jogando pedra em mim, o que é que eu faço? Eu pego a pedra e jogo de volta, ou eu vou lá pedir para não jogar pedra, eu olho pelo motivo que está jogando pedra, eu vou, não, deixa isso aqui para lá, porque o meu negócio é lá em cima. Sabe, quando nós tomamos parte do Espírito de Deus, quando nós nos tornamos filhos de Deus e que somos guiados pelo Espírito de Deus, nós vamos olhar para aquilo que o Espírito direciona a nossa visão ao olhar. Lá no Evangelho, acho que é o Evangelho de João, vai falar sobre os olhos como a janela da alma, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo será trevas, né? Ou se você tiver uma visão boa para as coisas do céu, o corpo será luz. Se você conseguir olhar a pessoa além das suas atitudes, entender se não é ela, é o capiroto por trás dela. Então eu não vou atacar ela, eu vou atacar o capiroto atrás dela. Se os meus olhos forem bons, eu trarei luz para essa vida. Se os meus olhos forem ruins, eu vou trazer treva, porque uma briguinha aqui vira uma discussão por lá, e daqui a pouco eu não falo com mais ninguém. E daí dá outro exemplo. Se eu estiver confundido e eu achar que uma coisa é luz e começar a consumir aquilo, e na verdade for trevas, em quão grandes trevas eu estarei entrando. Ele fala assim, ó, beleza, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem ruins, todo o corpo será treva. Mas se os teus olhos forem para captarem a luz, como coisas, captarem as trevas como coisas boas, quão grandes trevas você estará. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos esse discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Quando é que eu me encontro numa situação que eu não consigo discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus, eu tenho que olhar para mim. Peraí, isso aqui era para eu saber. Porque se eu sou filho de Deus, o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, sou guiado pelo Espírito, obviamente eu vou discernir o que é que vem de Deus e o que é que não vem de Deus. Então, nós devemos buscar para uma vida espiritual o óbvio. O que a pessoa que almeja uma vida espiritual busca? O Espírito. Como é que eu consigo galgar, né, caminhar e buscar e romper em uma vida espiritual sem buscar a presença do Espírito Santo? Como? Sem leitura, sem tempo com Deus, só deixando a vida passar? Como? E nós falamos aqui muitas vezes já que aqui esse horário, né, esse horário de culto é um horário que nós nos reunimos para cultuar a Deus em comunidade, em unidade, em união, com alegria, junto com a congregação, que é daqui a união dos irmãos, né, como diz o Salmo, é da união dos irmãos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas não é só aqui que fica. Nós já sabemos, e não custa nada repetir, que o culto ele não termina aqui. O momento da oração em comunidade, ele acaba quando nós vamos embora. Cada um vai para suas casas, acabou a comunidade, acabou a aglomeração de pessoas, mas o culto continua lá. Não que você vai parar para seus afazeres, louvar, ler uma palavra, trazer uma missão, não. O culto a Deus, o que é cultuar a Deus? Como Paulo fala, é me entregar racionalmente a Deus. Enquanto eu estou lavando a louça, eu penso, eu vou lavar essa louça aqui, eu vou começar a cantar aqui para o Senhor. Enquanto eu estiver dobrando o pano da cama, eu vou dobrar o pano da cama e vou continuar conversando com o Senhor. Enquanto eu estiver dando banho aos meninos, eu vou dar banho aos meninos e vou conversar com o Senhor. É entender que a todo momento
eu posso continuar cultuando ao Senhor sem ter a obrigatoriedade de vir para o templo e cultuar somente um dia da semana, que é só o domingo. Né? Quem sabe no decorrer dos anos a gente consegue colocar mais coisas no decorrer da semana, mas por enquanto nós temos um dia para nos reunir em comunidade para cultuarmos ao Senhor. Mas isso não quer dizer que você só cultua no domingo. Se você só cultua no domingo, hoje é um dia que Deus está te chamando a atenção, né? Está instalando dentro aqui para você, dentro da sua cabecinha, para dizer, olha, aproveita o tempo que está em casa lá e conversa comigo. Me clama que eu te respondo. Vai lá no teu secreto lá, chora. Aproveita que está tomando banho, já desce a lágrima com a água do chuveiro, já fora lá também, sabe? E conversa com ele lá na sua casa. Leva ele lá para dentro. Faz tanto tempo, sabe? Quanto tempo faz que Jesus não entra lá na sua casa? No seu quarto, nas suas preocupações? Faz quanto tempo que Deus não entra nas suas dificuldades? Ai, Deus está preocupado com tanta coisa já, não vou dar para ele mais não. Um ser que é onipotente, onipresente, que sabe de tudo e que precisa que eu preciso inseri-lo na minha vida. Do contrário, eu não sou nada. Quem é que eu sou sem Jesus? O que eu sou sem Jesus? Né? Meu louvor fala, né? Nada. Então o que eu sou sem Jesus? Se eu sei que eu não sou nada, por que eu não vou correndo para os braços dele? Por que eu não entrego a minha vida aos domínios do Espírito Santo para que eu seja uma pessoa espiritualmente sadia, apto a discernir o que é a palavra de Deus e o que é o inimigo falando ao meu ouvido, apto a entender a palavra do Senhor. Sabe, o próprio Paulo chega em uma oração e fala, gente, já passou isso aqui há muito tempo, ó. Vocês estão como criança que tem que dar um leitinho de novo. Era para estar falando coisas mais profundas aqui a respeito da salvação com vocês, mas vocês não entendem, então vamos começar do começo de novo. E aí, embora não seja uma corrida, quando eu não me adequo a ter uma vida espiritual sadia, me portar como um crente sadio, crescido, as mesmas artimanhas que o inimigo usa com a criança, eu vou usar comigo, porque eu não tenho maturidade espiritual. Então, a maturidade espiritual, a vida espiritual, ela é responsável, né? Vamos dizer assim, ela é responsável por tudo aquilo que flui na minha vida cotidiana. Sabe? Se nós usássemos a nossa vida espiritual como um filtro para tudo que nós vamos fazer, para tudo que nós fôssemos fazer, nós faremos menos coisas erradas e com certeza nós perguntaremos mais ao Senhor sobre as coisas que nós fazemos. Senhor, isso aqui é certo mesmo? Eu estou com dúvida nisso aqui, eu não sei se isso aqui é certo. Me tira essa dúvida aqui, Senhor. E a gente joga na palavra, e na palavra você entende o que é certo e o que é errado. Romanos 8, 23. Sobre a busca ao Espírito Santo. Né? E não somente ela. Porque se sabemos de toda a criação, gêmeo, unissono sofre dor de parto até agora. Né? Paulo está falando que a criação, ela geme com dores de parto, né? Até agora, até a hora que ele estava escrevendo lá. Porque a própria criatura também será libertada da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, e não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque somos salvos em esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperar o que o homem vê? Mas, se esperamos o que não vemos, então, com paciência, o aguardamos. Nós temos fé na salvação pela esperança que é Cristo Jesus. Em coisas que o homem não vê. A nossa esperança se mantém enquanto nós o aguardamos. Se toda a criação geme com dores de parto esperando a volta de Cristo. Imagina nós que temos a primícia do Espírito,
que clama Abba Pai, que clama Pai, Paizinho, que clama pelo Senhor, aguardando com esperança por Cristo que virá nos salvar, por adoção, nos redimir, né? Nos tirar dessa vida e nos levar para um patamar elevado de graça, glória e misericórdia, onde não haverá mais choro, nem ranger de dente, nem dor, nem lágrima, onde a gente vai continuar cantando santo, 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 a Ele a glória, a Ele a glória. Se pra gente hoje, né? Isso eu ouvi um podcast, uma coisa assim, que a gente canta a Ele a glória, santo, 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 e muita gente já se enfada em cantar essas coisas. Quer fazer o que no céu? Se a gente não tem um convívio com o Espírito Santo, um convívio com Jesus, né? De trazer Jesus para nossa casa, de trazer Jesus para os nossos negócios, para nossas decisões. O que eu quero no céu? É só por medo do inferno? O que eu quero no céu se eu não quero Jesus aqui na terra? Sabe? Tem algo que me leva a querer buscar o Senhor? A gente às vezes passa parte do pressuposto que todo mundo quer buscar. E talvez nem todo mundo queira. E essa é uma pergunta que eu e você devemos nos fazer diariamente. O que é que me motiva a buscar o Senhor? O que é que me motiva a querer morar no céu? O Espírito Santo intercede por nós. Uma vida espiritual é uma vida em que eu não me sinto só, mesmo quando eu não sei o que falar para Deus. Mesmo quando eu não consigo me expressar para Ele. Romanos 26, 27 fala: também o Espírito semelhantemente nos assiste, ou seja, nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós de uma maneira sobrenatural, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, a Deus, pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. Quando nós não sabemos orar. A gente teve uma conversa com meu pai, ele disse assim: como é que eu faço para orar? Como é que eu oro? Como é que é uma oração? E isso me veio à tona agora, eu perguntar para você: o que é oração para você? O que é orar? A gente faz uma gastança com o Senhor, vai orar, mas o que é orar a Deus? O que é passar um tempo com Deus conversando com Ele? O que é? Sabe, é enfeitar, é exaltar, é chorar? O que é para você orar? Talvez você esteja fazendo algo que você viu muita gente fazendo que não é para você fazer. Talvez você esteja rodeando demais para chegar em Jesus enquanto Ele quer só uma linha reta. Aqui, ó, chega aqui, vem para cá. Sabe? E a Paulo fala: a gente não sabe orar. Né? Os próprios discípulos falaram: Senhor, mestre, nos ensina a orar. Daí Jesus vai e ensina para eles o Pai Nosso. Uma oração de um por todos. Pai Nosso, né? Não é Pai meu, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. É uma coisa em conjunto. Se a oração é em conjunto, o meu momento de oração a Deus é um momento em conjunto ou um momento solitário? Para mim, o que é orar? E mesmo que eu não saiba orar, mesmo que eu disse: tá bom, minha oração é essa aqui, e se não for a certa? O Espírito transmite a Deus como os gemidos inexprimíveis, como algo que Ele não consegue, que eu e você não conseguimos discernir, mas o Espírito transfere para Deus pela vontade de Deus. É Deus quem faz o Espírito fazer essa ponte, né? essa tradução. A obra do Espírito Santo é contínua em nossas vidas. Contínua. Não vai ter um dia que vai ser: hoje eu não preciso do Espírito Santo, hoje eu estou tranquilo. Vou ficar só deitado aqui, não vou sair de casa, dar uma folga com o Espírito Santo.
A obra do Espírito na nossa vida, ela é contínua. Nossa espiritualidade, né, a nossa vida espiritual, ela é marcada pela oração constante, que só é possível pela intercessão do Espírito Santo. Pois humanamente não somos capazes de orar e falar com Deus, mas pelo Espírito somos capacitados a uma vida de intimidade com o Criador, como era antes do pecado no jardim. Né? Quando Jesus vem para colocar o homem de volta nos trilhos de Deus, ele vem para restabelecer essa conexão que foi quebrada pelo pecado. O que quebra a minha conexão com Deus? É o pecado. É o pecado. Não é a luta, não é o pecado. Não é o inimigo, é o pecado. O inimigo está aí, fugindo como um leão, procurando a quem tragar. Mas o que me afasta da vida com Deus é o pecado. O que me distancia de Deus é o pecado. Cristo veio para que nós pudéssemos ter aquelas 6 horas da tarde que Adão tinha com Deus. A palavra fala que na virada do dia, né, quando o dia virava noite, Adão conversava com Deus. E eu e você fomos religados, né? Religião quer dizer religar, vem de religare, do latim, que é ligar o homem de volta a Deus. Nós temos a oportunidade de ter essas 6 horas da tarde com Deus. Esse chá da tarde, sabe? Convidar o Espírito Santo para o café da tarde. Assim, olha, dentro que Adão fazia, vamos conversar aqui, Senhor. Vem conversar comigo. Vamos conversar. Se não for o Espírito Santo em nossas vidas, o ajudador, o consolador, aquele que veio para nos ajudar a discernir o pecado, para convencer do pecado, do juízo, da justiça, a gente não conseguiria. Jesus falou, olha, eu estou indo, mas não vou deixar vocês só não, eu vou deixar vocês um consolador, que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. A vida espiritual, ela precisa ser cultivada em cada um de nós. Ela precisa ser cultivada. Não é uma coisa que ela chega no pacote já pronto. Ela é cultivada, dia após dia. Igual criar uma planta. Ela já não nasce tronco, né? Grande. Primeiro ela ainda tem outro negócio legal. Igual o caneta azul. A semente para brotar, ela precisa morrer. Ela morre, seca, perde as casquinhas, e aí nasce o brotinho. Talvez a gente esteja querendo passar da fase do nascer de novo, né? Já aproveitar que ela está viva, já nasceu uma vez, vamos daqui mesmo, para você nascer de novo não. Quem sabe a gente não está querendo pular uma fase, e é por isso que as coisas não estão dando certo. Ou quem sabe nós estamos honrando as fases e é por isso que as coisas estão dando certo. A vida cristã nem é sempre sobre dar errado. Também é sobre dar certo. É sobre dar certo, é sobre funcionar. Não estou fazendo por luta, não. Amém. A vida cristã não é só sobre passar por lutas. É sobre também ter momentos de alegria, de felicidade, de conquista, de vitória. Mas é saber que não foi para isso que nós fomos resgatados. Nós não fomos resgatados para vencer. Nós não fomos resgatados para conseguir bens. Nós não fomos resgatados para ter uma vida boa. Nós não fomos resgatados para tirar o nome do SPC. Nós fomos resgatados para ter uma vida eterna. Nós fomos resgatados para morar no céu. Nós fomos resgatados para viver com Deus. E se essa não for a motivação da minha vida, eu vivo motivado pela coisa errada. A motivação da minha vida tem que ser essa. Eu vivo motivado porque eu fui resgatado para ser eterno. Eu estava com o pé na cova, no tobogã do inferno. Jesus veio, pagou o preço pela minha vida, um preço de sangue, como nós já sabemos. E eu preciso viver de acordo com esse preço que foi pago. Pelo menos, no mínimo do mínimo, que eu nunca vou conseguir superar esse preço, mas eu preciso viver, pelo menos da maneira que Cristo quer que eu viva. Aprendendo a perceber o que vem da carne e o que é do Espírito Santo, que está descrito em Gálatas 5, 19 ao 22.
Gálatas 5, do 19 ao 22, ele vai te mostrar assim, ó. Eu não sei o que é do Espírito e eu não sei o que é meu mesmo assim, quando eu faço as coisas erradas. Pronto, é só ler Gálatas 5, do 19 ao 22. Ele vai dizer o que é obra da carne, o que é que eu faço sem Deus e o que é que eu faço quando eu tenho Deus. Daí ele começa, ora, as obras da carne são manifestas aqui, e elas estão aqui. É o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, a rivalidade, a ira, a porfia, rebeliões e as heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Isso tudo é obra da carne, que nos afasta de Deus e que, para qualquer lugar que a gente vá, exemplifica uma vida sem Deus. Se eu faço isso, eu me torno uma pessoa que não vive uma vida com Deus. Para essas coisas, eu vos falo, como já falei outrora, que os que praticam não hão de herdar os reinos dos céus. Beleza, eu sei o que é que a carne faz, que não me garante herdar o reino dos céus, né? E o que é que eu faço no Espírito, que corrobora com a vida cristã, com alguém pautado pelo Espírito Santo, que vive uma busca intensa por Cristo e por manifestar quem Cristo é. É o mesmo livro, mesma página, mesmo capítulo, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Porque aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós não éramos dele. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos dele. Nós já crucificamos a nossa carne com os nossos desejos e tudo aquilo que a carne sente vontade. Nós já crucificamos lá. Só que no decorrer da caminhada a gente vai lá e desprega. Vai lá e tira. E passa a viver aquela vontade, aquele desejo. A partir do momento que nós vivemos como crucificados, nós vivemos a vida regenerada. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Quem vive no Espírito não precisa dizer assim, eu acho mais espiritual que tu. Se eu orar aqui, isso aqui vai abrir no meio, vai descer o carrossel de hoje aqui rodando, mas por hora que não acontece isso. Sabe? Quem vive pelo Espírito não vive pelo seu próprio ego. Vive para a glória de Deus. Tudo que faz é para a glória de Deus. Tudo que faz é para glorificar o nome de Deus. Nós temos várias maneiras de descobrir se a nossa vida espiritual ela está estagnada, se ela está descendo ou se ela está subindo. Nós temos várias maneiras de fazer isso. É só ler a palavra, é só passar um pouquinho de tempo com o Senhor, perguntar as coisas para Ele no pé do ouvido e dizer assim, Senhor, fala comigo aqui no cangote. Este é um exercício constante para a vida cristã, que não podemos descuidar, mas se esforçar ao máximo para viver espiritualmente a vida abundante que Jesus prometeu. Deixe que o Espírito Santo conduza a sua vida e com certeza você não sentirá falta do que a carne proporciona, que são os prazeres passageiros. Se nós preenchermos o nosso tempo com aquilo que Jesus dá para nós preenchermos o tempo, a gente vai parar de sentir falta daquilo que o mundo quer que a gente tenha. A gente vai parar de sentir falta de coisas passadas de fazer a carne, a gente vai parar de bater boca com coisa que não é para bater boca, a gente vai parar de perder tempo com coisa que não é para perder tempo, e vamos ganhar tempo com Jesus. Vou me encher de Jesus e despejar Jesus de outra pessoa. Vou me encher de Jesus e despejar Jesus de outra pessoa. Em vez de eu pedir bênção para Deus, eu vou pedir para ser uma bênção usada por Deus. Sabe, hoje eu quero que eu preciso que o Senhor encontre um lugar em você carente da vontade dele. Um lugar no seu coração carente de Jesus. Eu preciso que o Senhor encontre na sua mente, no seu coração hoje, um lugar que clama para ser uma bênção usada por Deus.
não só na sua vida, não só na sua família, mas na vida de qualquer pessoa. Não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar. Eu preciso ser uma bênção em qualquer lugar que eu for, para abençoar, para bendizer, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Eu espero que... Eu fui bem light, deu para entender bem direitinho. A vida espiritual em comunidade, ela não é mais fácil, mas ela é mais leve de ser levada, né? Você pode escolher sofrer sozinho na sua vida espiritual, porque olha, a vida espiritual não é fácil, não é fácil. Lutar espiritualmente, né? É muito melhor você meter a mão nessa parede aqui, derrubar essa parede a murro, do que entrar em batalha espiritual sem preparação. Sem preparação. Não queira ser pego pelo inimigo como um falso crente. Porque ele vai te pegar, vai te esfregar no chão, vai te envergonhar, vai te tirar do convívio com a igreja. Você não vai sentir mais vontade de voltar para o Senhor porque tem vergonha. Então que o Senhor hoje encontre assim, um lugarzinho aqui dentro de você que clama por Ele, por mudança. Senhor, muda, me faz uma bênção, me torna uma pessoa melhor, minha vida espiritual precisa melhorar, eu preciso arrumar mais tempo para Deus. Mas lembra do que eu falei no começo? Se eu orar pelaquela bicicleta lá, ela não sai se eu não for lá tirar. Então quando eu oro a Deus pedindo a vida espiritual, eu tenho que buscar essa vida espiritual. Eu tenho que buscar, porque a minha fé sem obras é morta. Esse é o mistério que a gente vai levar até o último dia. Se a salvação não é pelas obras, por que nós precisamos da obra na fé? Mas de qualquer maneira, se eu acredito e não ajo, a minha fé é morta. Se eu creio que Jesus muda de vida e eu não busco mudança, a minha fé é morta. Então que hoje o Senhor possa reanimar a nossa fé, que Ele possa hoje soprar um novo fôlego de vida nas nossas narinas e nos abençoar com mais fé, com mais amor, com mais paciência, com mais brandura, com mais alegria, e que Ele coloque no nosso coração o desejo de servir ao próximo como bênção, de chegar assim e só, poxa, fulano é uma bênção na minha vida, esse cano é uma bênção na minha vida, eu não sei porquê, mas ele é uma bênção na minha vida. Quando eu vou conversar com ele, eu sinto uma paz de Deus. Quando eu vou conversar com ele, eu sinto um alívio tão grande que eu tenho certeza que não é dele, que pode ser do Senhor. É isso que eu quero que o Senhor faça para você. Que você se torne uma bênção, uma pessoa querida, uma pessoa amada, não por quem você tem, mas pelo que você é. Amém? Vamos nos colocar aqui com os pés. Foi isso que o Senhor nos direcionou para falar hoje. Eu espero que tenham ficado entendido. Se não ficou, vocês são bem-vindos a vir aqui e perguntar, a gente explica, que é para não ter desentendimento na palavra. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana cheia do Espírito Santo, que seja uma semana em que nossos olhos espirituais estejam abertos para Deus, que as adversidades que possam vir, nós possamos discernir o que é de Deus e o que é do inimigo e lutar não contra a sangue e contra a carne, mas contra as potestades, contra os principados, das regiões celestiais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa semana foi aniversário, semana passou, né? Da Neguinha, a gente Célia. Nós queremos convidar ela aqui na frente para a gente cantar parabéns e orar por ela. E do Guilherme também. Pode vir, Guilherme. Olha, tem um dia. Olha o Guilherme, nosso Olha só que bênção. super crente. A gente vai orar. Vamos cantar parabéns primeiro, né? O da Lohane também? É o teu também, né? Vamos cantar parabéns, amém?
Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, que o Senhor te abençoe, que te dê santidade, muitas felicidades. Amém? Que vocês possam ter as mãos de vocês para a gente orar pela Gisele, pelo Guilherme. Guilherme é uma bênção, é tão bonitinho que a gente está louvando ali, ver ele adorando, com as mãozinhas levantadas. Amém? Senhor Jesus, nós apresentamos a vida do Guilherme, da Gisele, Pai. Nós pedimos a Deus que o Senhor continue abençoando a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, que o Guilherme venha continuar, Pai, sendo essa criança abençoada, Pai, sensível à sua presença, com vontade, ó Deus, de te servir. Que ele venha crescer, Pai, e venha crescer, Pai, no Senhor, não apenas, ó Deus, em idade, Pai, com os passos dos anos, mas em maturidade na sua presença, naquilo que o Senhor tem para a vida dele, Deus. Te apresento também, Pai, a vida do ministério, Pai. Nós agradecemos, ó Pai, que não é apenas mais um ano de vida, Pai, mas é um ano de vida na sua presença, Pai. Mas um ciclo se inicia, então, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor vai abençoar a vida dela, os sonhos dela, Pai, que o Senhor venha, em nome de Jesus, abrir as portas, Pai, para as coisas, Deus, que ela tem orado e tem pedido para o Senhor. Abençoa a família dela, Pai, essa família linda e abençoada que o Senhor deu para ela, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem para a vida dela, para a família dela, Deus, que venha ser derramado, Pai, que ela venha te buscar cada dia mais, que ela venha se parecer contigo a cada dia mais. Nós te agradecemos pela vida dela, te agradecemos, ó Pai, por fazer parte da nossa casa, te agradecemos, ó Pai, pela família dela, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todo mundo. Ótima semana. Se Deus quiser, domingo nós estaremos aqui novamente reunidos. Amém.